Então, eu e a Cintia, a gente já tá conversando há um tempão, né? A gente nunca consegue, né? Ó, finalmente saiu a live, né? É, E ela falou pra mim outro dia, vamos fazer uma live, né? Ver o que que as mães estão achando, como é que estão passando por esse período, tá todo mundo meio perdido. E eu acho que veio bem a calhar, porque assim, ontem, agora vou usar o confessionário aqui. Ontem eu tava uma verdadeira bomba explosiva aqui em casa, assim. Me senti extremamente incapaz de seguir com os afazeres domésticos, a linha ali de trabalho das crianças com a escola. Eu me senti assim, despreparada, sabe? Eu pensei assim, meu, saiu do meu controle. E aí eu gritei, e aí eu surtei, e aí eu briguei. Só não rolou castigo, mas assim, o negócio foi tenso, sabe? E é uhum, muito difícil a gente conduzir isso, né, Cíntia? Porque tá todo mundo nervoso, as crianças sentem que a gente tá nervoso, eles ficam nervosos, né? E aí eu acabei expondo essa minha frustração, esse meu momento, né, como mãe, ontem nos stories, e eu tive muitos feedbacks do tipo, meu, ainda bem que eu não tô sozinha, próprios tamo julgamentos. junto, né? Assim, a gente se próprio julga, né, Cíntia? Isso é muito Sim, interessante, porque por que que a gente tem que ser a Mulher Maravilha sempre, né? sim, sim. Então, eu vou começar, antes de começar a falar, vou começar me apresentando, né, para quem ainda não me conhece. Eu sou Cíntia, eu não sou psicóloga, eu sou coach infantil, né? Eu ajudo pais e educadores no desenvolvimento emocional e comportamental das crianças para que resolvam essas questões do dia a dia e para que vivam felizes, né? Então, eu sou Uhum. coach familiar de crianças e educacional, de escolas, né? E eu também Uhum. sou mãe da Bianca Xará, Ai! é, de 6 anos, né? E do Bruno, de 4 anos, né? Eu Uhum. também estou trabalhando em home office, meu marido também está em home office, né? Então sei bem aí quais são as frustrações das mães que estão, né, nesse período passando por isso também, né? O meu marido ele estava viajando no início do isolamento, ele não estava em casa, então nós ficamos aí uns 10 dias isolados, eu e as crianças, né, sem ele. Uhum. Então, eu também estou passando, né, por tudo que muitas mães estão passando aí, né? Sim. Tu tens a teoria e a prática, né? Porque de fato tu vive no teu dia a dia a realidade de uma mãe, né? Sim, e antes eu já ficava meio período com a minha filha, né? Uhum. E esse ano que mudou essa rotina, né? Então eu já trabalhava também boa parte do tempo em home office, né? Só que Uhum. como ele não ia estar aí, eu sabia que a gente, né, ia entrar nesse distanciamento social. Eu pensei, eu Uhum. tenho que ter um plano, né? Eu tenho que ter um plano. E essa é uma das primeiras coisas que eu falo, né, na cartilha até que eu escrevi, que é a questão do planejamento, né? Uhum. Hoje tem muita gente falando assim, eu preciso voltar para minha vida, eu preciso voltar para minha vida, né? Mas esse também é um momento para a gente refletir, né? Porque esse momento de clausura, né, que a gente tá vivendo, ele nos oportuniza a gente analisar algumas questões que talvez já não vinham bem, né? Uhum. Tanto no seu, Exato. tanto no seu casamento, tanto na sua carreira, na sua vida pessoal, né, na questões com seus filhos, né? Então, tudo isso serve também para a gente, né, como um grande diagnóstico, né, daquilo Sim. que talvez já não ia bem, né? Então, a gente não E está isso é uma. Deixa eu só apontar uma coisa contigo. Eu já vinha Aham, frustrada porque eu não estava conseguindo dar a atenção necessária para os meninos no quesito estudo. Eu não estava sentando para estudar, eu não estava.
olhando o que ele tinha feito na aula anterior, eu não estava conseguindo fazer esse acompanhamento. E aí veio tudo isso à tona e eu fui meio que obrigada, né? E aí eu parei e pensei assim, putz, lembra quando eu falei que eu não estava conseguindo dar a atenção necessária, que eu estava né, tipo assim, poxa, tirar ali 30 minutinhos, agora é um momento de eu parar e internalizar isso e fazer de fato isso que estava me incomodando. E, tipo, por que eu tô reclamando, sabe? Se era uma coisa que eu queria estar fazendo antes de acontecer a quarentena, né? Sim, e a gente não tá de férias, né? A gente tá reclusos obrigatoriamente, né? Por causa de uma situação obrigatória de tensão, né? Exato. A gente está com medo, a gente está vivendo uma pandemia que nunca vivemos antes, né? Então a gente não sabe direito, muitas pessoas não sabem direito se vão ter um emprego, né? Alguns já não têm mais, já estão desempregados. Muitas pessoas não sabem se vão ter dinheiro para pagar as contas, né? Então toda essa situação, tem pessoas morrendo, ainda tem o medo que a gente tem de pegar a doença, né? Ou de alguém da nossa família, pessoas que a gente ama, perder, né? Então isso tudo traz realmente uma pressão muito grande e nos põe em limite, né? O isolamento em si, ele já faz as nossas emoções, né, aumentarem, né? E toda essa pressão, ela acaba nos colocando em limite de coisas, de possíveis coisas que já não iam bem, agora chegaram no limite, na topo, gota né? d'água. Então, né, se eu já não era uma pessoa muito organizada, né, agora então ferrou, né? Exatamente. Se o meu filho já não tinha interesse nos estudos, né, nem a autorresponsabilidade de estudar sozinho, né, sem eu ter que pedir, então isso piorou, com certeza, né? Porque com contato... E essa questão da autorresponsabilidade, tu também é mãe de 2, eu vivo aqui muito, eu fico pensando assim, como pode, os 2 vieram da mesma barriga, são criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, e o Arthur, ele é super autodisciplinado, eu não preciso pedir, quando eu vejo ele já tá ali na frente do computador, ele já acessa sozinho, quando eu vejo ele já finalizou. Agora o Miguel, Cíntia do céu... É um trabalho, e daí tu senta, e daí ele olha pra janela, e daí ele vai brincar com a lua, daqui a pouco ele levanta, vai pegar uma água. Gente! Então, essa paciência acaba se esgotando, porque a gente não estava habituado a isso, né? Sim, com certeza. E muitas pessoas que estão vivendo hoje num quadro de ansiedade, né? Talvez já tinham algumas questões com ansiedade antes, né? Então já tinham ou uma característica com isso, né? Então tudo isso que está acontecendo serve também para a gente ter um diagnóstico, né? Do que está vindo à tona nesse período, né? Em mim, né? O que eu, né? Não estou dando conta, né? O que está vindo em você, né? O que tem em mim que eu ainda preciso trabalhar, mudar, o que eu quero melhorar, né? O que está pegando em mim que é diferente do que está pegando no outro, né? Por que em mim pega tanto essa questão e no outro não? Né? Porque e também não se cobrar e não se colocar num padrão de que se a sua vizinha faz assim com o seu filho, não significa que você tenha que fazer exatamente igual, né? Isso. Tu podes até seguir um planejamento, um conceito, uma ideia que a tua vizinha faz, mas adaptando a tua realidade, o teu jeito, adaptando ao jeito da criança também, porque isso também tem que ser levado em consideração, porque, como tu disse, essa rotina, esse hábito, ele tem que ser para sempre, né? Não só agora no período da quarentena, mas desenvolver um hábito, né, que nem eu não tinha com eles do estudo. Daqui para frente, eu tô passando por essa na marra, mas eu quero continuar daqui para frente para sempre, né? Sim, é isso mesmo. Cada um vivendo dentro da sua própria realidade, né? Hoje a internet faz a gente fazer muitas comparações, né? E na internet as pessoas postam o que elas querem postar. Então, na verdade, nem sempre vai ser aquilo ali, né? Tirando a Bia, né? Que a Bia é bem realista, né? Ela posta bastante coisa, por isso que eu gosto dela. Né? E olha que eu não posto tudo, né? Outro dia eu tava conversando com a Sara.
Ela assim, ai, que mesa linda, mesa de Páscoa, né? Daí eu falei, ai, amiga, tá tudo lindo, até que o Miguel quebrou um copo, molhou tudo, aí deu confusão, um empurrou o outro. Pois é, os bastidores, né? Os bastidores muitas vezes a gente acaba não mostrando na internet, né? Então, hoje a gente se compara muito com as pessoas, né? Então, cada um vivendo dentro da sua própria realidade, cada um tá tendo, né, os seus sentimentos agora, né? Tá vendo o que pode se trabalhar em si, né? Porque o que eu queria trazer é essa reflexão, né? Então, o que está em mim, né, que eu posso mudar, que eu quero sair daqui melhor, porque na situação que eu tô obrigada, eu não tive escolha, né, mas eu tenho escolha de como eu vou querer sair dessa situação, né, o que eu vou querer melhorar, né. Aproveitar para fazer uma evolução e a criança evolui junto, né? Sim. Porque é um período, os teus estão com 4 e 6, né? Isso. É um período, assim, eu vejo que até os 8 anos, assim, 9 anos, que é a idade que o Arthur tá, eles são umas esponjinhas, né? Então, se tu fala A, eles vão falar A. Se tu fala B, eles vão falar B, né? Tudo que... E é um período excelente para tu moldar isso e fazer com que eles cresçam nesse formato, nesse jeitinho, né? Sim, com certeza. Até já então entrando no assunto, né, da questão de planejamento, né, e rotina e educação, né, que aí responde muitas perguntas. A Bia fez enquete ali, eu também fiz, né, de algumas questões que está mais pegando aí, principalmente para as mães, né, para a mulherada, né, e que são essa questão de planejamento, né, então de rotina, né. E a rotina é importante porque ela nos dá um norte para a criança também, né? Então, principalmente para a mulherada aí que está deixando o marido louco, que quer fazer faxina de Natal a toda hora, né? Isso também serve para isso, né? Então, não querer limpar a casa inteira, fazer faxina de Natal todo dia, faz um cômodo de cada vez, ou determina um tempo para cada coisa que você for fazer, né? Mas faça uma rotina, né? Uma lista, né? Ó, por isso que eu sempre digo que o planner é vida. A partir do momento... Ontem aconteceu isso comigo, eu estava extremamente nervosa. O que eu fiz? Eu fui lá, coloquei tudo no planner, tudo que eu tinha, que eu queria fazer, que eu não estava conseguindo fazer, que eu tinha planejado. E assim, depois eu fui ticando, e aí o fato de tu ir ticando, isso te dá um prazer tão grande, e tu realmente vê quantas coisas que tu fez, né? Porque às vezes, principalmente agora nessa rotina, né? Meu Deus, parece que eu fiz tudo e não fiz nada, né? Não sei se todo mundo tem esse sentimento. Sim, que, como tu disse, começa a limpar tudo, começa a faxinar tudo, começa a tirar armário de tudo, e aí quando tu vê, passou o dia e tu não fez nada. Então, a lista, o planejamento, a rotina não é porque é uma pessoa chata, é uma pessoa... metódica, né? Metódica. Não, eu não sou nada metódica. Eu não sou eu sou muito tipo, deixa a vida me levar. Mas se eu não faço a listagem de um dia para o outro ou de uma semana para o outro, eu me perco total. Eu fico bem barata tonta, sabe? Sim, e você se sente mais produtivo, né? Quando você vê ali aquilo que você listou, que foi feito, Exato. Ou então o que não foi feito, você sabe, né, o que ficou para o próximo dia, o que precisa melhorar, né? Exato, isso aqui eu não consegui finalizar, beleza, já passo para o outro dia. Sabe? Daí já coloco que, como eu deixei não conseguir fazer no dia anterior, já é prioridade no outro dia, né? E essa questão da rotina, hoje eu falei também nos meus stories, eu leio um livro que é O Segredo das Famílias Felizes, né? E ele fala num dos capítulos que ele pegou uma família que o pai, ele era um dos gestores de operação da Canon, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E ele implantou um sistema de rotina, bem dizer, que nem ele tinha com a equipe dele na empresa, ele implantou com a família. Acho que eles tinham 5 filhos, se eu não me engano. E aí era bem assim, ó, ele falou assim, chegou a um ponto que eu não preciso ficar falando, fulano,
guarda o calçado, ciclano, recolhe o lixo, porque já está ali na rotina deles. Então, Sim. eles já vão lá, olham aquela lista e sabem o que tem que fazer, né? E aí eu me lembrei que alguns anos atrás, quando o Arthur era pequenininho, há uns 5 anos atrás, eu fiz essa lista e agora eu retomei essa lista, claro, adaptando para o momento atual, né? Inclusive eu falei para eles, essa lista vai mudar, porque depois vocês vão voltar à escola, então daí vai ser outra rotina, né? Mas por enquanto vai ser isso que a gente vai seguir. E foi tão legal, Cíntia, porque daí a gente sentou e aí a gente foi escrevendo e coisas que eu não iria colocar na lista. O Arthur, mamãe, recolher café, itens da mesa do café da manhã, sabe? E aí eles foram participando, foi muito legal. Então, assim, até para tu aí... descobrir isso, né? Sim, e aí falasse um ponto super importante, né? Então, como fazer essa rotina com a criança, né? Fazer um diálogo com a criança, né? Onde ela fale diálogo, né? Onde tem um diálogo e não um monólogo, né? Não é só eu chegar, ó, tal hora você vai fazer isso, né? Então, você tem que conversar com a criança, ela tem que participar e falar muitas vezes até mais que você, tanto ou mais que você, né? Por quê? Porque as crianças, as crianças e jovens, elas tendem a respeitar as regras e combinados que elas mesmas, né, ajudaram a construir com base no seu próprio entendimento. Isso. E fica mais fácil depois também de você conseguir cobrar essa regra, né? Mas o que a gente combinou mesmo, né? O que a gente combinou? Lembra o que está na lista, né? Isso. Aqui em casa a gente fez... Depois a gente vai falar um pouquinho da questão da TV, né? Que agora muitas mães, o nosso objetivo é tentar evitar um tanto as questões, né, de telas, né, TV e celular, né? Só que agora, nesse momento, está todo mundo chutando balde, né? Quase que e assim, isso, né? Porque... Teve uma seguidora que colocou aqui, eu me sinto culpada porque a minha filha de, acho que 1 aninho e meio, a menina fica muito tempo na televisão. Tudo bem, a gente não pode também, eu acho que é o equilíbrio, né? Independente de quarentena ou não, eu acho que assim, não pode nem ser nem de mais e nem de menos, sabe? Aqui em casa também estava muito assim nos últimos dias, todo livre. Agora não, a gente limitou que de tal horário a tal horário eles têm livre para o que eles quiserem fazer, seja PlayStation, seja TV, seja tablet, seja YouTube, aí ok. Mas assim, se a gente deixar muito livre, é como você disse, não, estamos de férias. E aí quando tu precisa cobrar ele, tem que estudar, tem que fazer isso, não, porque tá naquele clima, naquela energia, naquela onda, né? E isso tudo, a rotina ajuda muito, né? Então, quando você for fazer essa rotina com a criança, né? Inclusive para cobrar, né? Isso ajuda. Então, filho, você vai querer que ele ajude, por exemplo, na questão dos afazeres da casa, né? Filho, nossa casa fica tão mais limpinha, fica tão mais bonita quando tá limpinha, você não acha? Sim, acho, mamãe. E o que você pode fazer então para contribuir, já que agora a gente vai ficar mais tempo em casa, todo mundo junto, o que você pode fazer? Né? Que horas que você vai fazer? Então, vamos colocar aqui na rotina, né? Aqui a questão da TV que eu ia falar, a gente combinou 11 horas, né? Das 11 ao meio-dia, mais ou menos é o horário que eles podem ver TV. Aí desse horário eles já sabem, aí passou desse horário, de vez em quando vem o Bruno, né? Mãe, posso ver TV? Depois desse horário, né? Pode, amanhã às 11 horas você vem aqui que você vai poder ver TV, não foi esse nosso combinado? Sabe? Exatamente, eles tentam tirar uma casquinha, né? Sim, então isso é mais fácil até, né? Porque a criança ajudou a fazer aquilo, então é mais fácil até para depois você cobrar, né? Exatamente. Claro que no começo não vai ser, né? Não vai ser tão fácil, mas depois ele vai, né? A criança vai se acostumar e vai saber. Né? Então, o que mais que eu queria falar? Outro exemplo, quando você fazer essa questão da rotina com o filho, né? Sobre essa questão de explicar que a gente não está de férias, né? Para quem tem um filho talvez mais adolescente, ou aquele que gosta de dormir até tarde, né? Filho, a gente não está de férias, né? Se você começar a acordar meio-dia todos os dias, né? Isso não vai ser legal, a gente pode ter um problemão depois, né? Lá para frente. Então, como a gente não está de férias, né? Qual que é o melhor horário para você
acordar para Uhum. que a gente não tenha nenhum problema depois, né? É, Como que e o você vai fato fazer para lembrar de acordar esse horário, né? da gente também, eu outro dia comentei com as seguidoras, meu Deus, a gente tá indo dormir a 1 hora da manhã e acordando 9h30, 10 horas. Aí, tipo, última semana que passou, eu já falei, epa, peraí, Eva, não tá legal isso, porque daí tu já acorda todo embaralhado, teu dia já não acontece como tu esperava, já não sai tudo da ordem, né? Então, isso também que tu Sim, falou é muito interessante, né? A gente é, não precisa fazer a rotina de que era acordar às 6 horas da manhã, como se tiver, né? Mas assim, sim, impor um horário que seja de bom uso e saudável para a rotina de toda a família, né? Sentar, tomar café isso, todo mundo junto, como se fosse se tu tivesse que pegar o carro e sair para trabalhar, né? A gente que sim. trabalha em home office, né, Cintia, é um pouco mais fácil, porque já é uma rotina normal isso, a gente levantar, tomar café todo mundo junto, se trocar, sentar para trabalhar. Então, a gente já tem essa coisa dentro da gente. Agora, quem era habituado a sair de casa e trabalhar no escritório, seja, enfim, já é mais difícil isso, né? Sim, até outro dia o meu marido falou assim, ai Cíntia, parece loucura, mas sabe que eu adoro trabalhar em home office, fazer home office, ficar em casa, e quando ele falou isso, eu achei que ele estava brincando, mas estava falando sério, né? Na Das verdade, duas, uma, ou vão odiar, né, ou vão amar. é, mas às vezes é questão da gente avaliar realmente, né? Eu digo até por mim, às vezes a gente incluir na nossa rotina também, né? A gratidão, né? O agradecer. Às vezes a gente só reclama, né? É, Mas que bom que estamos todos em casa, né? Que bom que está o meu filho aqui do é. lado me pedindo para brincar. Que bom que estamos todos bem, com saúde, né? Vibrar Então, nessa energia, né? Porque teve até uma seguidora que me mandou um áudio, ela disse assim, meu Deus, se eu pudesse pegar coronavírus e sair daqui, pegar uma mochila, eu falei, guria, ela disse, eu sei que tá errado eu pensar isso, mas olha, a minha vontade é isso. sim. Porque tem horas que realmente, né, a vontade das mães, o saco tá tão cheio que a vontade das mães é se mandar, né? E aí a gente não tem nem para onde fugir, né? É verdade. E assim, algumas dicas aí para as mães que perguntaram sobre a questão dos estudos dos filhos, né? Uhum. Teve Primeiro, então, bastante perguntas sobre isso, né? primeiro assim, eu acredito muito no poder da educação, né? Eu acredito muito, talvez seja ingênuo ainda de acreditar que a educação pode transformar o mundo, né? Só que acontece que no que a gente está vivendo, as escolas também, a gente também precisa realmente, né, avaliar, né, se é o momento mais importante, né, para a gente estar focando em coisas Uhum. talvez que, né, eu sei que eu entendo toda a questão da escola que não quer fazer a criança perder o ano letivo, né, o conteúdo Sim. e tudo mais, né, Uhum. mas quando a gente lida com essas questões, a criança já vai estar aprendendo, né? Essa situação que a gente está vivendo, a criança já está aprendendo muita coisa. Eu digo, não é lição de casa, né? É lição de vida, De né? vida. Então, Uhum. eu acho que em alguns casos é preciso sim os pais fazerem contato com a escola, né? Para aqueles casos que estão realmente exagerando aí, né, nessa questão. Uhum. Eu sei que os professores tiveram que, do dia para a noite, tirar da cartola assim, né, É. centenas de exercícios e virar Uhum. ator, atrizes, aprender a É. editar vídeo, né? Então, realmente, a gente Ninguém entende todo esperava esse isso, lado. né? Só que muitas famílias estão em casa, continuam trabalhando, tem muitas mães que É. continuam trabalhando fora, né? É. Então, realmente está uma situação atípica para todos, né? Ontem eu E conversei com uma amiga minha e ela falou, enfim, ela disse assim, não se cobre demais, se não está conseguindo fazer,
passa pra frente, sabe? Tipo, Sim, não fica batendo naquela tecla. Se não tá dando certo fazer tal atividade, ou como tu disse, né? Tem mães que estão trabalhando no horário normal, e aí, faz como, né? Eu acho que cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar em que tá todo mundo conseguindo fazer as atividades, e claro que vai ter uma leva aí que não vai conseguir fazer de acordo com o Ministério da Educação, de acordo com a escola em si, né, os dizeres da escola, mas eu acho que, como você disse, né, com exagero ou sem exagero da unidade escolar, eu acho que tem que ter esse contato, né, da prof. Hoje eu tive contato com a professora, eu falei, a gente não está conseguindo acessar as duas plataformas ao mesmo tempo, porque os dois estudam no Adventista e os dois têm no mesmo horário aula. Então, assim, meu computador, eu tenho um computador só, e o celular que ele poderia acessar, eu tive que sair. Então, tudo isso acho que sim, é negociável, né? E tudo bem se a mãe não conseguir fazer, né? Não vamos sim. pensar que agora a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser profissional, a gente tem que ser professora, a gente tem que saber fazer bolo, a gente tem que saber organizar um armário, fazer faxina, assistir desenho e jogar xadrez, né? Sim. Então, tudo bem se não conseguir executar, passa para frente, né? Eu teve uns dias que eu não consegui, eu tava assim, não consegui parar para dar atenção pro Miguel. Eu peguei um caderno de caligrafia, eu falei, filho, se joga no caderno de caligrafia. A mamãe tá aqui do teu lado, a mamãe tá trabalhando e vai fazendo a caligrafia. Não era o que estava no ensino do Adventista, mas, como você disse, ele aprendeu alguma lição, né? Sim, e a educação ela não acontece só na escola, né? Então, quando a gente está passando por essas questões, também não acontece só quando a gente para falar com a criança, né? Ela acontece na vida, né? E inclusive quando você está sofrendo, né? Você está ensinando para o seu filho, você está ensinando para o seu filho como passar pelo sofrimento, né? Que a Quando você tristeza está existe, né? quando você está com raiva, quando você está com medo, você também está ensinando para o filho, né? Como passar Exato. por essa situação. Como que você está ensinando para o seu filho indo no mercado fazer estoque, né? Que é assim que se passa por uma situação de pandemia, né? É, Ou é contribuindo, né? Com outro, né? exato. Então Ontem eu tudo. fiz uma receita que sobrou o arroz do almoço. E aí eu fiz um pastelão e a massa era com arroz que sobrou do almoço. E ó, pra você Uhum. ver, né? Eu nem comentei nada, enfim, automático, fui lá, peguei, fiz. Aí jantando, daí o Evandro, sabe que, né, que diferente que ficou? Eu falei, eu usei a massa que sobrou do arroz. Daí o Arthur assim, nossa, mamãe, que legal, você não desperdiçou a comida. Uhum. Então, Tá né, como vendo? você disse, olha que lição maravilhosa que eu passei para ele, sem Sim. intenção nenhuma, né? É. Então, E no quando a dia a gente. dia, isso passa batido, né? Sim, com certeza. E quando a gente tem filho, né, a gente é convidado a ter uma oportunidade de pensar e refletir, né, a todo momento sobre tudo que a gente está Sim. fazendo, né? Será que isso que eu estou fazendo realmente está fazendo sentido? É positivo? Está educando? Né? Então a gente tem um Uhum. convite a mudar, né, a refletir sobre nós mesmos, sobre nossas ações, as nossas atitudes, né? Uhum. E tá sempre, né, vendo isso, se realmente, né, tá fazendo sentido o que eu Sentido. tô querendo passar, né? Ô, Cíntia, E tu falou ali do negócio, né, de tristeza, assim. Eu, às vezes, né, enfim, com corona, com ou sem corona, a gente tem momentos que tá triste, né? Como que a gente... Eu sou muito clara com isso, assim. Eles percebem, eles sentem, né? Ai, mamãe, o que você tem? Você tá triste? Eu não hesito de dizer, não, tá tudo bem, a mamãe é forte. Não, filho, hoje a mãe tá triste. Não, deixa a mãe aqui quietinha que a mãe não tá legal agora. Ok ser assim, ou porque eu acho que a sim, gente não pode ser assim uma rocha ou não demonstrar sentimento, sabe? Seja ele triste ou feliz, sabe? isso, é isso mesmo. E assim você está mostrando para o seu filho que é normal, né? Porque senão ele vai estar triste, ele vai, né? O que ele pode fazer depois? Ele pode tentar esconder esse sentimento, né? Ou tá com Uhum. outro sentimento e tentar esconder. Então, realmente, a gente tem que deixar a criança entender que nós também não somos perfeitos, né? Que os sentimentos existem e a gente está Uhum. ensinando, sim, a criança como passar por aquele sentimento. Claro, Uhum. eu não preciso falar, ai meu Deus do céu, eu tô, né, tô morrendo de medo, eu tô, Aham. né? Claro, Mas falar, claro. não, filho, eu É. tô com um problema, realmente, já deixa a mãe aqui um pouco, né? Uhum. Mas eu já tô resolvendo esse problema, né? Então, mas realmente não
não mentir, né, e nem omitir, porque a criança, ela vai sentir, Vai mesmo sentir, que você né? fale o contrário, né? Ali nos primeiros dias, quando veio tudo à tona, foi bem curioso, porque o Arthur estava extremamente desesperado, assim. E aí ele dizia, porque a gente vai morrer, e meio dramático, assim, né? E como foi importante a gente ser o porto seguro, né? E eu falei para ele, filha, a mãe também tá preocupada, a mãe também não sabe tudo que tá acontecendo, mas vai ficar tudo bem, eu tô aqui para cuidar de você. Eu e teu pai estamos aqui, a gente vai fazer de tudo para proteger vocês. Então, o falar também, né? Para eles se sentirem com base e se sentirem bem seguros, né? Sim. E outra questão que eu queria falar, né? Que assim, na verdade a gente diz geralmente que o coach não dá dicas, né? Porque a gente ajuda você a descobrir o que é melhor para sua família, para você, que pode ser diferente do que é para mim, né? Mas uma coisa que eu tenho feito aqui em casa, né, que está funcionando, como a Bianca, ela estava também nessa questão assim de não querer saber dos estudos, sabe? Isso que ela gosta de estudar, mas ela está em casa, ainda não tinha entendido assim essa questão de que por que eu tenho que estar em casa, né, estudando, né? Sim. Então, assim, a última vez que eu conversei com ela, né, a conversa, assim, que para ela, assim, eu percebi que, né, deu um clique, assim, que eu falei, Bia, a mamãe já explicou que a gente não tá de férias, né? Então, o que você estaria aprendendo lá na escola, a mamãe tá te ajudando aqui em casa, né? Então, é como se a mamãe fosse sua professora por esse período, né? Ia ser legal ter a mamãe como professora? Ela, ia ser legal. Então, é isso que está acontecendo, né? Eu tô te ajudando com as atividades que a professora ia estar dando, né? Então, e a gente não pode parar, a gente, né, tem que continuar. Então, essa conversa, assim, eu vi que fez muito sentido, assim, para ela, né? E outra questão, para as crianças menores, que é muito importante a gente usar da ludicidade, né? Então, que deu bastante certo também, eu brincar de escolinha, né? Eu também tenho os dois, legal. Aí muitas vezes eu tenho que colocar os dois para fazer atividade junto, aí eles querem pôr a mochila, ela até põe um óculos assim de CDF lá sem lente que ela tem, aí eles fingem que eles estão vindo de ônibus, eles dão um nome para a escolinha, sabe? Então é fazer dessa maneira bem lúdica, eu coloco a mesinha pequena para eles sentarem, assim, então né, atividades assim mais lúdicas fazem com que a criança se interesse mais, né? E às vezes assim, não cortar a atividade, né? Quando você perceber principalmente que a criança está gostando, né? Que nem ontem. Deixa rolar. Ontem teve uma atividade, tinha bastante coisa no caderno para ela fazer, e aí teve uma atividade que era para. Até eu tenho essa atividade na cartilha ali, que era para você fazer uma caça ao tesouro em casa. Né? Ela estava aprendendo sobre localização, direita, esquerda, perto, para frente, para trás. Então, ela tinha que pegar uma pessoa, esconder um tesouro e fazer com que a pessoa encontrasse o tesouro só dando as coordenadas. As direções, né? E aí ela fez com o mano, né? E aí ela adorou essa brincadeira. Era para fazer uma vez, depois era para voltar para a atividade. Aí, eu quero fazer de novo, quero fazer. Então, assim, eu não pude cortar naquele momento. Eles brincaram 3 vezes de fazer a caça ao tesouro. Né? Então, assim, cuidar quando você perceber que a criança está gostando, principalmente aquela que antes estava com dificuldade, agora que você percebeu que tem algo ali que ela está gostando, né? E aí depois fazer a reflexão. Foi legal essa atividade? Nossa, eu vi que você sorriu tanto, que você pulou de alegria quando, né, o mano descobriu, e você falou a direita e a esquerda, né? Então fazer a reflexão da atividade, daí ela, eu gostei, empolgada, sabe? Então, porque antes o discurso era que não, é muito chato, eu não quero, eu não gosto, né? Então, quando você perceber assim que tem alguma questão ali que o seu filho está se interessando, né? Sempre enaltecer aquilo, né? Fazer ele refletir de que foi e fazer ele refletir de que aquilo foi interessante para ele, né? Que foi bom. Então essas são algumas coisas que eu tenho feito aqui e que tem ajudado nessa questão dos estudos. Muitas mães me questionaram o fato assim, eu tenho 2 filhos de diferentes idades e é muito difícil, né? Aí é uma brincadeira super bacana que a diferença é de, né, 2 anos? 1 ano e 7 eles têm de diferença. Que é uma brincadeira super bacana de diferença de idade, né? Que dá pra fazer, né?
Então, Sim. buscar juntar também nesse período essas atividades é interessante, né, Cíntia? Os dois filhos, as duas idades diferentes, né? E se você conseguir fazer isso, né, se ver que eles estão curtindo, que está sendo legal isso para eles, isso com certeza ajuda, né? Ou se tem um mais velho pode ser o professor, a professora, né, do mais novo, Aham. então tudo isso eles, né, quando você leva mais para ludicidade, eles gostam, né? E sempre tem aquela situação, né? Tem mães que reclamam que tem os dois filhos e não sabe o que fazer. E tem a mãe que só tem o filho e reclama que o filho também não sabe o que fazer sozinho. Então, Sim, né, é vamos complicado. trocar. Teve uma que botou assim: queres o meu filho para ti? Eu te levo ele. Ah, sim, eu vi essa. Vamos fazer uma troca. Ó, a Jana Mas botou uma principalmente pergunta ali, ó. Tenho uma filha de 2 anos, ela ia na creche em período integral e a creche não mandou atividades. Estou fazendo coisas diferentes por conta. A Cíntia tem uma cartilha bem legal, né, Cíntia? Tu pode disponibilizar, né, com isso. direções e tem atividades também, né? Isso mas faça atividade, mas eu sempre digo, não queira ser a supermãe, né, palhaça de circo, querer entreter a criança É, todo minuto, né? A criança vai ter tédio, vai, sim, tá tudo bem, né? A faz gente também parte. aprende e a gente aprende com o tédio, né? A gente não precisa estar todo momento fazendo alguma coisa, lendo alguma coisa, vendo alguma coisa. Oi, acho que caiu a nossa conexão. Mas é bem isso que a Cintia estava falando, né? Não se cobrar, né, gente, pelo fato de, não tô com. Cintia saiu. Oi, vou voltar aqui, peraí. É a questão de não se cobrar demais, né? Se não conseguiu fazer, tá tudo bem também. Vocês estão Oi, ouvindo? voltamos. Voltou. Estão vendo a Cíntia? Eu Nossa, caí, eu tu travou. caiu. Caiu, voltei. É. Mas é como Então, o que eu você estava estava falando, falando, né, né? sobre a questão do tédio, né? A criança também aprende com o tédio, né? Com o tédio, ela estimula a criatividade, né? A resolução de Pensamentos. problemas, né? São questões que ela não poderia estar desenvolvendo se ela está todo minuto fazendo alguma coisa, né? Aham. Então, ela vai estar aprendendo também com isso, né? Mas na cartilha tem sim algumas atividades que você pode fazer com a criança, né? Aham. Mas aproveite esse momento, né, para passar para a criança outras questões também, né? Que te fazem, que é algo necessário, né? Assim, que certamente se estivéssemos todos no momento trabalhando, aquela correria frenética, criança o dia inteiro na escola, tu não faria. Então, tenta levar por esse lado de ter essa oportunidade. Eu vejo por mim, tá? Era uma coisa que estava me frustrando e agora eu tenho que aproveitar ao máximo essa situação para conseguir como é que não é suprir essa necessidade, mas fazer algo que estava me incomodando, que era a falta de tempo, a falta de sentar e estudar. Não é fácil, gente, não é nem um pouco fácil. Eu, assim, tô longe de ser uma santa mãe, sabe? Eu também tenho horas que eu grito, também tem horas que a gente não tem paciência, como eu estava falando antes, mas assim, vamos tentar o momento que a gente, como a Cíntia falou também, não precisa ser 100% em tudo sempre, mas o momento que você estiver presente, tenta te dar o melhor, né? Tenta dar o máximo, porque certamente a criança vai ver isso de ti
e vai querer retornar isso também, né, Cíntia? É uma coisa meio que recíproca. Poxa, se a minha mãe tá se esforçando tanto aqui, não vejo os pequenininhos, né, que nem ali essa falou, a menina tem 2 anos, mas os maiorzinhos ali, né, eles entendem, eles sentem. Então, poxa, se a mamãe Sim. tá fazendo tudo isso, tá se esforçando, poxa, minha mamãe tá aqui o tempo todo comigo, né, ai, mãe, tá aqui Uhum. assistindo um desenho comigo, o mais simples, né? A coisa mais simples, o simples fato de você Sim. deitar um pouquinho na cama depois do almoço, que certamente era algo que você não conseguiria fazer na rotina normal, na rotina do dia a dia que era como antes, já faz a diferença, né? Sim, até antes ali da gente conseguir resolver essa questão da Bianca ali de querer, né, e gostar de estar estudando em casa, né, Uhum. eu também estava me sentindo assim, poxa, né, a gente está fazendo de tudo e todo minuto está difícil para ela aceitar essa situação, né, aí ela estava com o celular antigo ali que a gente deixou ela brincar, né, aí ela só usa para tirar foto e para fazer vídeo. Aí ela fez um Aham. vídeo e eu pensando, meu, eu como professora, será que eu não, né, não tô dando conta, não vai dar certo? Aí ela fez um vídeo e depois me mostrou, mamãe, olha o vídeo que eu fiz. Aí ela filmou ela falando assim, oi, prof. Cíntia, eu te amo, você é a melhor prof do mundo, sabe? Olha, tá Então, vendo? então, às vezes, assim, a gente está se culpando, né? Tá É, frustrada, mas na verdade para eles está sendo uma o alegria, né? máximo, E né? muitas crianças vão ter um aprendizado enorme com isso, né? A gente vai ter, assim, nossa, um momento, assim, de pânico, de Histórico, ansiedade, né? de medo, É. né? Mas para muitas crianças, essa situação está sendo a melhor Uhum. fase de todos os tempos, de poder estar com as pessoas que eles mais amam, né? Que eles mais se sentem amadas por um período tão longo de tempo, né? É. Então, tem muitas crianças que estão super felizes de estar passando por isso, É. né? A A Luciana Luciana, comentou ali, você viu? tá Queres falar falando alguma sobre coisa sobre? a questão dos estudos na crianças em casa, né? Então, quais são as dicas para isso? Então, é o que a gente, né, já Vem vinha falando. comentar, né? Vai depender muito da idade da criança também, né? Mas observar se isso já era uma questão antes, né? Então, assim, não que você não possa resolver, mas não queira achar assim, agora eu preciso, né? Tem que solucionar isso, tem que resolver isso, mas pode ser que leve-se um tempo, né? Pode ser É. que vai E acabar a eu acho quarentena. assim, eu acho assim, ó, acabou a quarentena, fiz de tudo, eu tentei de tudo. Que bom que tu tentou de tudo, sabe? Tu fez o teu máximo. Se não conseguiu levar adiante, tá tudo bem também. Ninguém é obrigado a seguir um padrão de família correta, de família planejada, né? Eu acho que assim, Sim, a gente tem que tentar, né? Se tem estudo em cima disso, se tem vazamento em cima disso, livros, né, Cíntia, tu podes me falar mais ainda, mais profundamente sobre isso, tem um porquê. A gente tem que tentar aplicar. Agora, se aplicou e não deu certo, tá tudo bem também, vida que segue, né? Não vamos se preocupar e assim, ai meu Deus, eu sou uma mãe péssima, né? Eu escutei muito essa semana. Sou uma mãe péssima. Não, você não é uma mãe péssima. Você é a melhor mãe do mundo para o seu filho, né? sim. E é a que você está conseguindo ser nesse momento, né? Então ali vai depender muito da idade da criança, né? Mas às vezes a gente fala também assim, eu já tentei de tudo, não tentou. Né? Então eu sempre costumo falar, faz uma lista então do que você já Uhum. tentou, né? E ver o que ainda pode ser feito. Muitas vezes a gente acha que já tentou de tudo e tem muitas outras coisas que não foram feitas ainda. Né? Então, É. realmente avaliar, principalmente para as crianças menores, utilizar da ludicidade, né? Formas de Uhum. brincadeira, né? Isso realmente ajuda muito, né? Conversar, explicar novamente a situação, né? Sim, claro, respeitar também a idade da criança, não adianta você falar com uma linguagem muito científica, né? Sobre coronavírus, que ela não vai entender, Sim. Uhum. né? Então, ter essa conversa com a criança, né?
Talvez utilizar dessa dica também que eu fiz, né? Então, explicar dessa forma, né? Ó, você não está de férias, está tendo a mesma atividade que você estaria tendo na escola, a mamãe está dando para você agora, né? Então, não é legal Sim. ter a mamãe como professora, né? E isso também foi uma questão, eu vi assim no rostinho dela, que quando ela escutou, assim, isso virou a chave, sabe? E ajudou muito. Né? Mas aproveite também para conhecer essa criança, não fique, né, só focada nessa questão da atividade escolar, né? Aproveite para conhecer essa criança que você levava e buscava para a escola todos os dias, né? Deixe essa criança conhecer você, né? Então faça. Outro dia a gente pegou um álbum de fotos meu, né? A Bianca que pegou, né? Primeiro ali pegou, e aí a gente começou a conversar. Ela pediu para eu contar as histórias de quando eu era criança, sabe? Então deixe o seu filho também conhecer você, né? Esses momentos, né? E assim, são momentos que eles são tão importante, de tanto peso na educação, né? E momentos tão simples, assim, não tem nada demais, né? Tu pegar um álbum de fotos e dizer, olha, que era a mamãe quando era criança, Sim. A mamãe gostava de brincar disso com o vizinho tal, a mamãe gostava dessa brincadeira, a mamãe gostava desse bolo que a vovó fazia, né? Então, resgatar isso, né? Ô, Cíntia, deixa eu só te falar uma coisa aqui, a gente tem só mais 15 minutos, tá? É 1 hora só de live. Tá. O papo é bom e mãe, quando se junta, é assim, né? Se alguém tiver alguma pergunta, aproveitem aí a Cíntia, que ela tá disponível, tá? A gente já tá com as perguntas que a gente fez na enquete, né? Que meio que tu fez um resumo, né? Não sei se tu vai responder uma por uma. Não, eu tô fazendo, se alguém tem uma pergunta, né, além do que a gente está falando aqui, né, pode colocar. Teve a questão do sono, né, o sono que provavelmente também já era uma questão antes, né, da quarentena, então não é agora, né, que talvez você vai conseguir resolver, mas se depende da idade da criança. Aqui em casa aconteceu uma coisa bem isolada, assim, os meninos sempre dormiram bem, quer dizer, o Mig, quando era bebezinho, ele era péssimo para dormir, mas assim, de 1 ano para cá, tava tudo certo, e aí ele começou a ter muito pesadelo, tanto ele quanto o Arthur, e aí eu comecei então a deixar a luz do banheiro acesa, agora essa semana daí providenciei uma luminária e tal, mas ele despertou pesadelo, assim, ele acordava de madrugada gritando, sabe? Pode ser, né, um aspecto em relação a toda essa situação que está acontecendo, e mudanças e tal, mas, como tu disse, são coisas que a gente vai se adaptando, né? Então, comprei ali a luminária, converso ali um pouquinho com ele, voltei a deitar com eles na cama, coisa que eu não estava fazendo antes, né? E isso é bom a gente observar, né? Porque às vezes dia a dia a criança tá, né, tá de boa, tá legal, mas o que talvez está pegando para a criança, né? Onde que está refletindo um pouco dessa ansiedade ou dessa clausura que ela está vivendo, né? Tá refletindo, pode ser que esteja refletindo no sono, na alimentação, né? Ou em outras questões. Na questão assim de ficar mais carente, assim, de querer, né? Mais contato, mais colo, então, né? mais principalmente colo, os né? menores, né? Então ficar atento, né? Onde que isso pode estar interferindo na criança, né? Tá? E algumas outra atividade. Teve outra mãe ali que falou sobre a questão das atividades para fazer com a criança, né? Uma atividade assim que deixa a criança bastante tempo intertida, né? Só que aí, dependendo da idade da criança, é a água, né? Então aqui eu pego uma bacia de água, coloco um pouco de espuma, eles pegam uns brinquedinhos pequenos e fingem que são barquinhos, sabe? E ali eles ficam horas. Né? E ficam um tempão. Claro que, né, isso tem que estar preparado, tem que ter paciência, porque pode estar a bacia depois derramada na cabeça de um, né? Até acabar ali no final, eles pegam aquelas seringuinhas e começam a jogar aguinha no outro, no final vira bagunça. Então coloca perto ou de um ralo, né, ou na garagem, ou na sacada, para você também não se estressar com isso. Tem uns giz de cera que é próprio para banho. Ele vem com, não sei se você já viu, ele vem tipo uma capinha de plástico e aí o giz está ali dentro e ele é próprio para a criança brincar no banho. Então também é uma opção legal.
né? Eu fiz aqui com os meninos a escavação jurássica, né? Tem esse vídeo no meu IGTV, quem não assistiu ainda. Coloquei vários brinquedinhos pequenos de dinossauro num pote de sorvete com água, congelei e ali também eles ficaram mais de 1 hora. Claro, agora tá um pouquinho fresquinho, né? Talvez fazer mais no período da tarde, mas botei os dois no banheiro do box e ali eles ficaram um tempão, cada um com a sua pedra, brincando também com seringuinha, molhava um pouco, tentava tirar o dinossauro e aí se entreteram, né? Sim, Porque vai então, muito da criatividade também da mãe, né? Acho assim, né, Cíntia? Porque assim, a gente sabe que tu precisa estar concentrada no trabalho do home office, tá ali, às vezes, para entrar numa reunião com algum cliente, questões que está negociando, enfim, quem mexe com planilha, tudo mais, tem que ter uma concentração. Então, quando tem esses momentos ali, é a hora de aproveitar e fazer essas coisas, né? isso. Ou se vai ligar a TV, né? Então liga naquele momento que você sabe que vai ter essa reunião, né? Que vai começar alguma Isso, coisa faça importante, uma né? preparação, né? E outra coisa Isso. também que é importante, falar para a criança, né? Eu acho assim, mesmo É, que a criança seja pequena, dizer, ó, chega e olha bem nos olhos da criança e diz, filho, agora a mamãe vai fazer uma reunião, a mamãe tem que conversar com o chefe, com o cliente, enfim. E agora você vai ficar aqui. Se você precisar de qualquer coisa que precisa ser urgente, eu faço isso aqui em casa, dá muito certo. Vem e põe a mão no braço da mamãe. Quando a mamãe puder responder, a mãe vai responder, mas não vem, mãe, mãe, mãe. Então, sim. isso é bem Uhum. importante conversar com eles, É, deles terem o toque. Então, assim, botou a sim. mão no braço da mamãe, a mãe sabe que você quer falar. Agora você espera até a mamãe te dar o ok para falar. Essa Sim. tática, assim, ela é incrível. E para Sim. sempre também, né? Não E só além agora, de, né? com certeza. E além de falar, também treinar, né, com a criança. O treinar ajuda muito. Então, eu não estou numa reunião agora, mas filho, vamos fingir que eu estou numa reunião. Ah, Como que você vai se legal. comportar? Né? Então, ó, filho, lembra que eu estou na reunião? Então, ó, aqui, Boa ó, a ideia. mamãe falou no braço, lembra? Né? Então, Uhum. treinar antes que aconteça, porque senão você vai treinar na hora que está acontecendo, daí, né, E aí pode ser pode que acontecer porque errado e aí. a criança ela aprende por repetição, né? Então, quanto mais você treinar, melhor ela vai estar na hora que realmente precisar, que ela, né, faça Ah, aquilo, legal. Boa né? ideia. Aham, aham. E ó, outra questão, assim, né, que também eu queria falar para essa questão da ansiedade, né, para as mães, que me ajuda muito também a respiração e a meditação, né? Então, às vezes, até pode ser papo de coisa zen, mas não, realmente faz Aham, muito faz sentido. sentido. É, Para quem faz, para quem não faz ainda, eu indico a meditação guiada, né? E para quem faz, sabe que realmente quando não faz, faz parece que está falta. faltando alguma coisa, né? Mas É. claro, não queira começar a meditar por 1 hora, né? Que você, E né? Que não vai ser queira ser difícil. um mestre budista também, né? Porque Sim, é uma coisa assim, ó, como você disse, faz a meditação guiada. Já fez a meditação guiada, tá excelente. Agora, se tu vai seguir a prática depois ou vai se aprofundar no assunto, é só crédito, né? Mas assim, para esse momento, não tenta também fazer. Eu vi muita gente assim, a quarentena vai ser eu vou fazer todos os cursos que eu quero, eu vou fazer é, yoga, eu vou fazer isso, eu vou fazer receita de bolo. Não é assim também, a vai no gente teu não tá ritmo, dando. né? A gente não está dando conta nem de ver as mensagens pelo WhatsApp, né? Quem dera ficar fazendo tanto curso, né? Exato, Mas vai ponderando isso e na prática da meditação, eu vejo aqui em casa. Quando eu não coloco para os meninos a meditação guiada quando a gente vai dormir, eles me cobram, porque já é um hábito, já é algo que eles veem uma diferença, né? E assim, não sim, precisa pagar aplicativo. Gente, hoje tem excelentes meditações guiadas no próprio YouTube, né? sim. Né? Então, isso é uma coisa que ajuda muito, principalmente nessa questão agora, né, de, de distanciamento social que a gente está vivendo, né, para reduzir a nossa ansiedade. Né? Uhum. E também o que eu queria deixar, né, até contar uma situação que aconteceu ontem, né, que muitas vezes, às vezes a gente está se sentindo realmente, né, a pior mãe, pior professora, pior, né, tudo, e
para os nossos filhos, eles não é assim que eles estão nos vendo, né? Ontem eu estava descabelada, me deu uma alergia no olho, eu estava com o olho que nem um panda de todo tamanho, né? E aí o Bruno me perguntou, mãe, onde é que você vai, né? Daí onde é que eu vou? Por que, filho? Você acha que eu tô bem para sair para ir para algum lugar assim, né? Daí eu acho, mãe, você tá linda, mãe. Você tá linda para sair para ir para onde você quiser. Né? Então, às vezes, o que a gente está considerando um fracasso, né? Muitas vezes para eles é algo tudo. Fantástico. Né? Sabe quando você faz uma comida bem meia boca, assim, que eles vão lá e comem tudo, né? Ou quando você canta desafinado e eles batem palma e ainda dançam e cantam, né? Então, às vezes, a gente acha assim que está sendo, né, a pior mãe de todas e, na verdade, para eles, não, né, não, eles... Então, a gente acaba nos julgando, né, demais. Então, não se julgue. Então, o que eu quero dizer é, não se julgue, né, sabe que o que você está fazendo é o seu melhor. Mesmo que não seja a sua melhor versão naquele momento, né, você está fazendo o que você pode. E para eles, a gente é tudo, né? Ô, Cíntia, só para finalizar, tem uma pergunta ali, a última pergunta, né? E o soninho da tarde, criança que não quer fazer, mas na escola sempre fazia. E para mim faz falta esse tempo para trabalhar. Alguma dica? Sim, eu tô vendo ali, eu até conheço da Daisy, né? Assim, a criança, ela necessita desse soninho até os 3, 4 anos, 4 anos de idade. Né? Então, depois disso, se a criança dorme a noite tranquilo, tá feliz, né? Não tem nenhum problema, não demonstra irritabilidade ou não dorme a qualquer minuto fora do horário, em qualquer lugar, tá saindo, né? Vai sair, levar a criança para sair, a criança acaba dormindo ou dorme no sofá, então tá tudo bem. Então, muito provavelmente ela não precisa mais desse soninho, né? E se é uma criança até 3 anos de idade, ela provavelmente não, com certeza ela ainda precisa desse soninho, né? Então é necessário para ela esse sono da tarde. E eu acho então, assim, almoça, né? Faz o ritual também. De novo a gente entra no hábito, né? Almoça, deixa tudo escurinho, porque na escola as coisas dão certo, que nem ela falou ali, na escola sempre fazia, né? Na escola dá certo porque é rebanho, né? Onde um vai, todo mundo vai, pode ver. Por que dá certo? Porque tem ritual. Então, eu acho que a partir do momento que essa mãe 5, 10 minutos, deita com a criança, faz o ritual, coloca um aromazinho no quarto, apaga tudo, né? Se tá muito quente, liga um ar-condicionadozinho. Então, assim, vai acalmando e aí para depois a criança pegar no sono sozinha, né? Isso, e mesmo que ela não está conseguindo acalmar a criança, né, já muda a brincadeira, bota uma brincadeira, vamos ler um livro, algo mais calmo, né, para ajudar a acalmar. Se é um ambiente que já é muito barulho e tudo mais, e os próprios pais estão sempre, né, no agito, vai ser difícil a criança, ou a mãe está nervosa porque quer fazer a criança dormir porque precisa trabalhar, não vai. A criança vai sentir, é igual a amamentação, né? Se tu fica muito nervosa, o leite não vem. Daí tu relaxa, meu Deus, é leite pra Ô, Cíntia, tá acabando o nosso tempo. Nós temos ali 2 minutinhos. Se tu quiseres falar alguma coisa pra gente encerrar. Não, eu agradeço o convite, né?